Esse vídeo é para você que quer investir em inteligência artificial, mas acha que o momento já passou, não tem segurança de qual empresa escolher para colocar o seu dinheiro. Vamos lá, quando você pensa na palavra inteligência artificial, quais nomes vêm à sua cabeça? NVIDIA, ChatGPT, Gemini, Cloud, entre outros. Mas você já parou para pensar como que funciona e onde estão as melhores oportunidades de investimentos dentro dessa gigantesca cadeia produtiva da inteligência artificial? Se você nunca parou para pensar nisso, eu sugiro parar agora e assistir a esse vídeo por alguns minutos, porque eu vou te responder o seguinte: como funciona toda essa cadeia da inteligência artificial de ponta a ponta? Quais são as principais empresas listadas nas quais você pode investir? E será que existe ou está se formando alguma bolha de IA? E por fim, gente, a melhor alternativa para você investir nesse setor de forma diversificada, reduzindo o risco. Para você que não me conhece, meu nome é Mariana Macedo, eu sou economista, especialista em investimentos, e aqui no canal a gente fala sobre finanças, investimentos, negócios e empreendedorismo. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu quero só fazer uma breve explicação sobre cadeia produtiva, porque eu estou usando muito esse termo. E esse conceito de cadeia produtiva eu aprendi na faculdade, quando eu estudei gestão do agronegócio e depois economia. E fez muito sentido trazer esse conceito de ponta a ponta, essa visão completa, e aplicando isso na cadeia produtiva da inteligência artificial. Eu quero citar aqui um exemplo para você entender. Como que o alimento chega à sua mesa? O produtor rural compra os insumos, o maquinário, planta, colhe e vende para uma trading, que vai intermediar a compra e a venda da soja ou do milho, por exemplo. Essa trading vai vender para a indústria processa essa matéria-prima e entrega ali o produto final. Para quem? Para os distribuidores, gente, que vão vender esse produto para o varejo, que aí nós, consumidores, vamos lá no mercado comprar o produto pronto, o alimento, e trazer o quê? Para nossa mesa. Compreendeu esse conceito? Então vem comigo que eu vou começar a análise da cadeia produtiva da inteligência artificial agora. Então vamos iniciar. Quem é o primeiro elo dessa cadeia? Tudo começa, gente, com energia, matéria-prima e infraestrutura básica. Porque sem energia elétrica, minerais, cobre, silício e terras raras, simplesmente não existe inteligência artificial. Depois vem um elo extremamente estratégico, que são as empresas que vão fabricar os equipamentos usados para fabricar os chips. Perceba que é um elo antes da fabricação de chips. E aqui existe uma empresa muito importante chamada ASML, que praticamente domina essa tecnologia no mundo. Depois nós temos os foundries, que são as fábricas de semicondutores. Empresas como TSMC, Intel e Samsung. E aqui acontece algo interessante. Muitas empresas famosas, elas não fabricam seus próprios chips, sabia? A NVIDIA, por exemplo, ela projeta os chips, mas quem fabrica é a TSMC. Depois temos o elo da memória, os data centers, a computação em nuvem. Até chegar, gente, nos modelos fundacionais. ChatGPT, Cloud, Gemini, entre outros. E aí sim, essa inteligência é transformada em produtos, Copilot, softwares, automações, aplicativos, entre outros. Até chegar a nós, o consumidor final. Você conseguiu perceber como que muda totalmente, completamente a forma da gente enxergar essa cadeia produtiva como um todo? Você deixa de olhar apenas uma empresa que está no centro das atenções e começa a enxergar um ecossistema inteiro. Isso é consciência, isso é abrir a sua mente para novos negócios. E agora vem a parte mais interessante. Quem são as empresas listadas nas bolsas em cada elo dessa cadeia? Eu sei que você está ansioso para saber as principais ações, mas ao final tem algo mais interessante depois das ações, que são os ETFs. E aqui eu tenho um recado super importante, antes de seguir com esse conteúdo sobre ações e ETFs. Esse vídeo, ele é educativo. Não é uma recomendação de compra e venda de ação ou ETF. Recomendação de investimentos é feita por profissionais como consultores CVM, analistas CNPI, que é o meu caso. E eu faço isso através de um processo individual e personalizado. Se você quer mais informações,
link do meu site na descrição. Agora eu quero te mostrar quem são as empresas que estão posicionadas em cada elo dessa cadeia, porque isso muda completamente a forma de você investir. A maioria dos investidores olha apenas o quê? O centro das atenções. Nvidia, Google, Meta e por aí vai. Mas existem oportunidades espalhadas em vários níveis dessa cadeia. Por exemplo, na primeira camada, no primeiro elo, que é da energia, empresas como Constellation Energy e Vistra, porque os data centers, que é a infraestrutura, consome um volume muito grande, absurdo, do que? De energia. Nos equipamentos para fabricação de chips, nós temos a ASML, Applied Materials, Lam Research. E aqui existe algo muito importante. Essas empresas, elas não aparecem tanto quanto a Nvidia, mas sem elas a cadeia inteira praticamente não funciona. Depois nós temos as foundries, TSMC, Samsung, Intel. São empresas que realmente fabricam os semicondutores. E aqui nós chegamos na famosa Nvidia. A Nvidia se tornou dominante porque ela criou praticamente o padrão da infraestrutura computacional da IA. Mas perceba uma coisa muito importante aqui, ok? Ela é apenas um elo da cadeia. Depois nós vamos ter memórias, data centers, nuvem, modelos fundacionais, aplicações, Microsoft, Amazon, Google, Oracle, Adobe, Salesforce, Palantir, entre outras, ou seja, uma infinidade. Quando você compra uma única ação, você está escolhendo um elo específico dessa cadeia e mais que isso, você está escolhendo esse negócio, essa empresa. E isso aumenta muito o seu potencial de retorno, mas também aumenta muito o quê? O seu risco. E quando nós falamos em investimentos, é importantíssimo fazer a gestão do portfólio, diversificar, escolher ativos descorrelacionados, entre outras tantas coisas importantes que fazem parte de uma boa gestão do portfólio, uma boa gestão da sua carteira de investimentos. Antes de mencionar os principais ETFs dentro dessa cadeia da inteligência artificial, para você diluir o seu risco e conseguir investir o seu dinheiro na IA, será, gente, que está tendo realmente uma bolha de IA? E eu fui pesquisar e, como toda pesquisa, né, gente, nós temos os dois lados. Então, eu resolvi trazer aqui um estudo que foi até do BTG. E esse relatório do BTG, ele defende que a inteligência artificial não é uma bolha, como lá da internet nos anos 2000. Hoje as empresas de inteligência artificial elas estão tendo lucro, geração de caixa e uma demanda bem consistente. Os principais argumentos que esse estudo trouxe foi que a IA já está aumentando produtividade e receita em vários setores. As gigantes de tecnologia, elas têm caixa, têm ali o dinheiro e lucro para bancar os investimentos que elas têm feito. As avaliações dessas empresas ainda estão abaixo dos exageros vistos na bolha.com. Existe uma demanda real por infraestrutura de IA, como chips e data centers. O mercado ainda está dividido e desconfiado, o que normalmente acontece em bolhas clássicas. Ao mesmo tempo, gente, o debate ele vai continuar, porque muitos investidores enxergam muito exagero nas expectativas e no volume de dinheiro circulando entre as Big Techs. A diferença é que, mesmo se houver correção no mercado, a tecnologia provavelmente ela vai continuar transformando o mundo. Pontos de atenção foi o que eu mencionei aqui. E para concluir esse tema, se é bolha ou não é, a gente só vai descobrir quando ela, o quê? Estourar. Então, se você está super posicionado em muitas empresas, em muitos elos da cadeia de inteligência artificial, comece a diluir esse risco. Eu não sei se você observou, gente, mas quem não está acompanhando esse movimento dessas empresas, houve uma supervalorização nesses últimos, vou falar nos últimos 12 meses, mas nos últimos, principalmente nesse ano de 2026, empresas de vários setores, semicondutores, enfim, quase todo o elo da cadeia da inteligência artificial, vários elos ficaram super precificados. Então, isso é um sinal de alerta. Sim, é um sinal de alerta. Pode ser que ocorra correção, como eu mencionei agora há pouco.
Então, preste atenção, tenha um bom acompanhamento da carteira de investimentos que vai ser sucesso. Agora eu vou trazer para vocês alguns ETFs para cada elo dessa cadeia. Então, como investir em um setor sem depender de acertar apenas uma empresa? A melhor alternativa para isso são os ETFs. Mari, mas o que são esses ETFs que você já tanto mencionou no vídeo? A sigla significa Exchange Traded Fund. É um fundo de investimento negociado em bolsa de valores, cujo objetivo é replicar o desempenho de algum índice de mercado ou de uma cesta de produtos. Ao comprar uma cota de um ETF, você adquire uma cesta de vários ativos, ações, títulos, cripto, entre outros, de uma única vez. Vou mostrar alguns exemplos para cada elo. Não significa que é momento de entrada, de compra e venda, como eu já mencionei. É só para você saber que existe e pegar alguma dessas siglas, algum desses stickers que eu vou te passar e dar uma pesquisada, procurar. E o que você deve se atentar ao escolher um ETF? Taxa de administração e também qual que é a cesta, quais são as empresas que esse ETF está investindo. Vai aparecer uma imagem aqui na tela, gerada por IA também. E primeiramente eu vou mencionar ETFs focados em semicondutores. Dois exemplos, SMH e SOXX. Existem também os focados em computação em nuvem, como CLOU, SKYY. Já os focados em software e aplicações, IGV. ETFs focados agora em data centers, exemplo, DTCR. E também alguns mais amplos que pega toda a cadeia produtiva da inteligência artificial, como o ticker BOTZ, AIQ, THNK. E aqui existe algo bem importante. Quando você investe através de ETFs, você reduz o risco específico de uma empresa. Porque vamos imaginar o seguinte, e se a Nvidia continuar crescendo? Maravilhoso, ótimo, principalmente se você tiver alocado em Nvidia. Mas e se daqui a alguns anos, gente, surgir uma nova estrutura, uma nova arquitetura tecnológica, ou uma concorrente muito forte, ou tiver alguma mudança regulatória? O ETF, ele vai ajudar você justamente a diluir esse risco dentro da cadeia inteira. Atenção aqui mais uma vez, mesmo diluindo o risco, é necessário avaliar outros parâmetros antes de entrar em alguma posição. Por que eu digo isso? Porque, igual eu comentei, tanto as ações quanto os ETFs, que eles nada mais são do que pegar uma cesta de empresas e investir. Os ETFs, por exemplo, de semicondutores, eles tiveram uma valorização absurda. Somente nesse ano, nos últimos 3 meses, ETFs na área de semicondutores com mais de 60% de ganho. É muita coisa. E mesmo diluindo o seu risco com ETFs, um erro que eu vou mencionar aqui, que não está no roteiro, mas eu lembrei e eu preciso mencionar, é que a maioria dos investidores amadores, eles tomam as suas decisões de compra ou venda de ativos baseado no noticiário. O noticiário, como eu já disse, ele vem mais para confundir do que para informar. Além disso, tem a questão que nós chamamos ali de FOMO, né? Que é as suas emoções agindo a favor ou contra você nessas decisões de investimentos. Então, tome muito cuidado com esses pontos. Por isso que é tão importante procurar por análises, transparência, estudos, entender a opinião do lado A e do lado B, dos dois lados da moeda. Não olhe somente um lado. Então, todas as análises que eu faço, eu sempre olho o que, na minha opinião, na opinião da Mariana, se eu colocar o meu dinheiro, eu estou mais tendenciosa para acreditar nessa tese aqui. Mas lembre de olhar o outro lado da moeda. Então é importante que eu leia a opinião contrária à minha, os dois lados da moeda que eu analiso sempre, tanto para mim quanto para a decisão ali de terceiros, e isso é extremamente importante. Não valide, porque é isso que acontece, né? Não valide. Mari, eu tenho essa opinião, então eu li isso aqui, eu acreditei, eu vou e faço. Não, preste atenção.
Procure uma opinião contrária. Sempre vai ter, gente. Sempre tem os dois lados da moeda para qualquer assunto, qualquer tema. Estamos chegando aos finalmente desse vídeo e ainda tem uma informação muito bacana aqui, então continue aqui comigo. O que eu sempre digo é o seguinte: para ganhar dinheiro com investimentos, você precisa do quê? Se antecipar aos movimentos. Como vimos, algumas ações de empresas já estão super precificadas. Mas, como alguns defendem que não é bolha, como investir hoje? Na IA, eu trouxe aqui a solução, que são os ETFs, para você diluir um pouco esse risco, como meio, né, para viabilizar essa tomada de decisão. Lembrando que a compra ou venda de algum ativo específico deve ser feita através de um profissional habilitado ou de uma casa de análise, ou que você se dedique ao tempo, aos estudos e consiga tomar a melhor decisão possível para a sua carteira de investimentos. Se você chegou até aqui, é porque você está repensando a forma como você investe, está buscando não ficar de fora das melhores oportunidades. E eu sempre digo isso: ter o dinheiro investido, gente, em bancos, sem uma orientação independente, paralela, se resume, na verdade, a investir em crédito privado de risco alto, fundo de investimento com alta taxa de administração e as famosas operações estruturadas, os COIs. E tá tudo bem se você não tem uma consultoria independente, mas lembre-se que talvez você esteja ficando de fora de algumas boas oportunidades. E eu quero saber aqui nos comentários qual a próxima análise ou qual o próximo setor que você gostaria que eu analisasse e trouxesse um vídeo aqui. Escreve aqui nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo.